Livro de Jó. Jó é um livro antes de Salmos. É vizinho de Salmos. No capítulo 33, verso 4. O que está escrito aí? O Espírito de Deus me fez. Vamos ler todos juntos? O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Vamos repetir? O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Aleluia. O seu aí está no passado, me deu vida. Tá? Sua Bíblia está no passado? A minha está no presente, yes. E o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Aleluia. Então, quem fez você? Quem fez você? O Espírito de Deus. Por que o Espírito de Deus? Deus é Espírito. Amém? O que diz a Bíblia em João 4:24? Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Gênesis 1:2 diz que a terra, ela estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, ou sobre a face das águas. Amém, queridos? Em 1 Coríntios 1:17, se eu não estou enganada, diz que quem se une ao Senhor se faz um só espírito com Ele. Então nós entendemos pela palavra de Deus que Deus é Espírito. Amém? Mas tem algo, queridos. Quem criou todas as coisas? Deus. E Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Amém? Deus criou o que pela sua palavra? Não. O homem, Deus criou com as suas próprias mãos. Deus criou todas as coisas. Deus disse lá em Gênesis, aliás, hoje, eu assistindo o culto pela internet, o culto em inglês, online, a profeta Alessandra estava pregando em cima de Gênesis 1. Aí eu corri lá e falei para a pastora Cris assim, confirmação. Confirmação. Deus olhou para a terra, e a terra estava sem forma e vazia. Então Deus começou a criar todas as coisas. Deus disse, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. E Deus foi então, pelo poder da sua palavra, criando todas as coisas. Foi dando vida a tudo, trazendo tudo à vida pela sua palavra. E nós sabemos que tudo isso durou 5 dias. No 6º dia, Deus olha para toda aquela maravilha que Ele criou. Deus criou os céus, os luminares. Deus fez separação entre água doce e água salgada. Separação entre a terra, entre a porção seca e os mares. Deus fez todas as coisas, criou cada animal. Os animais que voam, que rastejam, tudo foi criado pela palavra de Deus. E quando Deus olha tudo aquilo, Deus diz, falta algo. E aí, a Bíblia diz que caía uma neblina na terra. E Deus, com as suas mãos, pegou uma porção daquela terra. E Ele moldou um boneco. Ele fez ali um boneco de barro.
Mas ele olhou para aquilo, para aquele boneco de barro, e ele viu que aquele boneco estava tinha forma, mas estava vazio, sem vida. Então Deus colocou a boca dele nas narinas daquele boneco e assoprou, trazendo assim o quê? A vida. Por isso Jó diz aqui, o sopro do Todo-Poderoso me deu ou me dá vida. Assim Deus criou o homem. E Deus criou o homem, ia ter contato com esse homem, se comunicar com ele. Porque Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Abra lá em Gênesis, por favor, Gênesis 1. Gênesis capítulo 1, no verso 26, diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 28, Deus repete: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então Deus não só criou o homem, Deus não só fez o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, mas Deus deu vida a esse homem e disse a esse homem, deu poder a esse homem de dominar sobre toda a criação dele. Olha que coisa mais maravilhosa, que coisa mais linda. Mas nós temos esse domínio hoje? Temos? Alguém tem dúvida se nós temos ou não? Pois é. E é interessante. Deus pega aquele bonequinho de barro, coloca nele o seu fôlego de vida, ou seja, coloca o espírito de vida nele, naquele boneco, e aquele boneco se torna o quê? Uma alma vivente. Ele passa a viver. E aquele que antes era só um bonequinho, que era só um barro, uma terra, nem forma tinha, não é? Até Deus formar com as suas mãos. Depois Deus enche de vida. E aquele pedaço de barro, aquele pouco de terra agora, era alguém que falava, que andava, que se movia, que admirava a criação de Deus, mais que tudo, tinha contato com Deus, comunhão com Deus, falava com Deus, era amigo de Deus. E Deus não só dá tudo isso ao homem, mas Deus dá algo ao homem chamado domínio próprio. E o que é domínio próprio? Alguém sabe? O poder de dominar, o poder de escolha. Esse é o domínio próprio. Deus não fez um bonequinho para ser um marionete na mão dele. Perdão, falei a palavra errada. Deus deu ao homem o livre arbítrio. E o livre arbítrio é o poder de escolha. Ou seja, eu escolho. Vamos ver onde isso está escrito? Abra em Deuteronômio, no capítulo 30. No verso 15. A hora que você abrir, dê um glória a Deus pentecostal, que eu quero ver se você está acordado. Se tiver alguém dormindo, você... Capítulo 30, no verso 15.
Tem gente que diz assim, pastora, mas Deus, quando colocou o homem ali no jardim, Deus não sabia que o homem ia pecar? Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Deus deu ao homem o poder de escolha, porque Deus não criou um boneco para ele. Deus criou alguém à sua imagem e à sua semelhança. E aí diz aqui em Deuteronômio, no 30:15 diz, vê que ponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra que passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servires, queridos, outros deuses, aqui eu quero trazer um esclarecimento. Quando Deus fala de outros deuses, não é você fazer um bonequinho de barro ou pegar uma imagem de escultura e ficar admirando. Outro Deus é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração e na nossa vida. Quando nós nos inclinamos a qualquer coisa, a qualquer pessoa, seja quem for, seja pai, seja mãe, seja filho, seja irmão, seja amigo, seja marido, namorado, esposa, oreva, seja a trabalho, seja a situações, quando nós nos inclinamos a qualquer coisa, mais do que a Deus, nós estamos tirando Deus do centro. Amém? Você entende assim como eu? Ok. Então, onde eu parei? E te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuíres. Preste bem atenção no 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Aleluia! Então Deus, Ele coloca o livre-arbítrio, Ele dá o livre-arbítrio. Não é verdade? Mas Ele também dá a direção. Ele dá o conselho. O que Ele falou? O que Ele falou? Se desviares, se inclinando a outros deuses, então vai acontecer isso. Mas Ele fala, os céus e a terra põe hoje contra ti que eu te propus, o bem e a morte, a vida e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência depois de ti, amando ao Senhor teu Deus, porque isso depende a tua vida e a tua longevidade. Ou seja, se eu vou viver muito ou se eu vou viver pouco. E quando Deus colocou Adão e Eva ali no jardim, Deus também apontou, Ele falou, aqui está, vocês podem comer de todas as árvores. Aqui está a árvore da vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Come de tudo, mas não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se dela comer, certamente você vai morrer. Então Deus não nos deixa ignorantes. Ele aponta o caminho, amém? Você concorda comigo? Você concorda? Amém. Ele aponta o caminho. Só que, como Adão e Eva, muitas vezes nós somos seduzidos. É ou não é?
Adão e Eva foram seduzidos pelo pecado. Eles foram seduzidos pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o pecado de Adão e Eva não foi ter comido da árvore em si. O pecado de Adão e Eva, tem gente que fala assim, ele comeu a maçã, né? Muitos acham que foi um pecado sexual. Não foi. O pecado de Adão e Eva foi a desobediência. Diga desobediência. Esse foi o pecado, que é o nosso pecado até hoje. Ou como nós somos encardidos e desobedientes, não é verdade? Olha, desde criança como que a gente é. É ou não é? A mãe fala, menino, não vai ali. Mas ele tem que ir, tem que experimentar para ver se vai dar certo, né? Se ali tem uma coisa boa para ele. Não é verdade? E a gente faz a mesma coisa. Nós fazemos a mesma coisa que as crianças fazem. E Adão e Eva, então, pecaram. A partir dali, queridos, foi quebrado o vínculo, o relacionamento que Deus tinha com o homem. A partir daquele momento, a palavra de Deus diz, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, o pecado de Adão e Eva, ele veio sobre toda uma geração, a partir daí. Não é verdade? Então, o homem foi separado de Deus. E o homem, então, não se choque com o que eu vou falar. Não se choque. Mas então o homem passou a não ter diferença nenhuma dos animais. Nenhuma. Porque os animais também têm o fôlego de vida. A única diferença que o homem tem, ficou vantagem em cima dos animais, é que o animal não tem raciocínio. Amém? Tanto é que, como é que a ciência define? Animal racional e irracional. O cachorrinho que a gente tem lá em casa, ele é um animal irracional. Não é verdade? Nós temos um gatinho. Nós não, você tem, Débora. Pastora Cris tem, eu tenho um gatinho. De todo jeito querem me dar um gatinho. Querem que eu ame um gatinho. Então, a partir dali, a partir daquele ponto, não temos mais diferença nenhuma dos animais. Nenhuma. A não ser o raciocínio. E o direito de escolha. Que Deus não tirou. Deus deixou o homem com o direito de escolha e o raciocínio. Mas o homem, então, não faz mais diferença. Será que isso é bíblico? Vamos ler? Para a gente ter certeza se é bíblico ou se eu estou falando alguma heresia aqui. Então, abra sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 19. Eclesiastes, ele está depois de Salmos, depois de Provérbios, é o próximo livro, não, é isso mesmo, não tem Cantares, não, o Cântico dos Cânticos é depois, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. A hora que você achar, dê um glória a Deus, para eu ter certeza que você vai ler junto comigo. Podemos ler então? Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro.
Todos têm o mesmo quê? O mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Então, o que Salomão está dizendo aqui, queridos, é que não difere em nada o homem do animal. Amém? Mas é interessante. E quando eu preparava essa palavra, eu fiquei imaginando na paixão que Deus tem pelo ser humano. Na paixão que Deus tem por aquele que Ele criou com as mãos dEle. Olha que coisa. O fôlego de vida em nós não nos garante, de forma alguma, que nós sabemos para onde nós vamos ou para onde deixamos de ir. Amém? É por isso que Salomão está dizendo aqui, que nós muitas vezes nós não diferimos em nada dos animais. Se hoje você pergunta para um homem, para alguém que não tem conhecimento de Deus, para onde é que você vai? A hora que você fechar os seus olhos, ele não vai saber. Qual é o propósito? O porquê que você está aqui na terra? Ele não vai saber. Não é verdade? Então, se a gatinha lá de casa soubesse falar, nós íamos perguntar para ela e ela também não ia saber. Então, é exatamente isso que ele está falando aqui. E Davi, ele faz uma declaração muito linda. E com essa declaração de Davi, nós podemos ver a paixão e o amor de Deus pelo homem. Porque o homem mudou. O homem pecou, se desligou de Deus e mudou. Virou as costas para Deus, esqueceu o Todo-Poderoso, esqueceu o seu pai, esqueceu de onde ele veio. Esqueceu quem o criou, quem o formou, quem o gerou. O homem esqueceu. Mas Deus, Ele continua cuidando daquele homem e formando com as suas próprias mãos. Vamos ver? Salmo 139. Deus continua trabalhando na sua obra-prima. Verso 13, ele diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Olha que Deus continua trabalhando. Olha que Deus continua formando, pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes o seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. A minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Veja bem,
nós sabemos que a partir dali aconteceu aquela quebra. E o Espírito de Deus, então, nessa época aqui de Davi, ele habitava somente num homem. Deus escolhia o homem. O homem já não tinha mais direito de escolher Deus. Se andava, se tinha Deus nele ou não, Deus escolhia. Deus olhava para um homem justo e Deus escolhia aquele homem. E Davi era um desses escolhidos de Deus. E Davi começa a declarar como ele foi formado no ventre da mãe dele. Como ele foi feito. E isso é até hoje, queridos. Eu estava olhando ali a criança da Ana Paula do Parreira e do Carlos Parreira. Meu Deus, que coisa mais linda da face da terra. Que perfeição. Que perfeição. Eu estava, o Robinho com a Rebeca no colo lá fora. O Samuel, o Igor, as outras crianças com o pezinho dela, admirando o pezinho dela. Quase que eu perguntei se eles queriam admirar o meu, mas fiquei com vergonha. Mas eu fiquei com vergonha. O Samuel falava assim, olha o dedinho dela. O dedo maior dela é do tamanho do meu dedinho pequenininho. Sabe? E eles naquela admiração com a perfeição do pezinho dela. O meu também é perfeito, tá, gente? Eu tinha um complexo do meu pé. O seu também, né, Maurício? 15. Então isso já passou, já não é de pé, já passou a medida de pé. Eu tinha complexo do meu pé. 10,5 wide. Mas é o meu tamanho, gente. Se eu tiver um pé pequenininho, eu não paro em pé. Né? E aí eu tinha complexo, e um dia eu li quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Falei, oh glória, meu pé lindo, formoso, maravilhoso. Maravilhoso. Então, meus amados, o que acontece nessa sequência toda? O tempo todo, Deus nunca se conformou em ter perdido esse contato com o homem. Deus nunca se conformou em ter deixado o homem sem a oportunidade de ir até ele. De escolher ser filho dele. E isso choca. Eu, quando ouvi a primeira vez um pastor dizer que eu não era filha de Deus, se eu pudesse, eu tinha pulado no pescoço dele. E aí depois eu fui entender que eu era apenas criatura. Fui criada por Deus. Fui formada por Deus. E Deus quis novamente dar esse direito. E começou a olhar para nós. Começou a olhar para a humanidade. E falar, eu formei aquele ali. Eu fiz aquela ali. Um loiro, um mais moreninho, um mais alto, um de olhinho puxado, um negro, um de cabelo liso, outro de cabelo crespo. Sabe? Cada um mais bonito que o outro, mas sem vida. Então Deus disse, eu vou comprar esse povo. Eu vou remir esse povo. E é muito interessante, queridos, que a palavra de Deus diz, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 45.
Porque eu penso que para Deus deve ter sido muito triste olhar para a humanidade e ver a maioria andando sem entender, não fazendo diferença nenhuma dos animais. Algo que ele criou, fez com as suas próprias mãos, continuou fazendo com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação. Então Deus traça um plano de redenção, para que esse homem então deixe de andar sem entendimento nenhum. Deus traça um plano. Deus fala, eu vou remir esse povo. O que é redenção? Alguém sabe o que é redenção? Ato e efeito de redimir, ou remir, resgatar, libertar. Pegar de volta. Adquirir de volta. Foi o que Deus fez. E aí Deus diz assim, eu quero provar isso para esse povo. Que eu os amo. Independente de qualquer coisa, de qualquer situação, eu os amo. E Deus resolve dar Jesus Cristo. Deus resolve dar Jesus Cristo, o seu único filho. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Então, queridos, nós, quando Deus deu sopro em Adão, ele fez de Adão o quê? Uma alma vivente. Não é verdade? O último Adão, porém, é espírito vivificante. Aleluia. O primeiro Adão é alma vivente. O último Adão, porém, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural. Pois depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Há um propósito em Deus ter olhado para nós e falado, eu vou remir esse povo. Eu vou adquirir esse povo de novo para mim. Para que eles reflitam aquilo que é celestial. Você viu que ele declara aqui que nós somos terrenos. Mas nós fomos criados, regenerados em Cristo, para conter Deus. Para não mais andar sem entendimento. Queridos, então quando você chega até Jesus, reconhecendo quem Ele é, independente do que você é, Ele te recebe de braços abertos. O Pai te recebe de volta. E a partir daí, queridos, a palavra de Deus diz, em Filipenses, se eu não me engano, no capítulo 1, no verso 6 ou 16, que a boa obra que Ele começou em vós, Ele há de aperfeiçoar até a vinda de Cristo Jesus. Então, queridos, eu quero dizer algo. Toda a nossa história começou com um bonequinho de barro, que Deus assoprou na narina daquele bonequinho, e fez daquele bonequinho uma alma vivente, mas com entendimento de quem era Deus, de quem era o seu Criador, de quem era o seu Pai. Tinha relacionamento com Deus, fez uma escolha errada, pecou, foi destituído da graça de Deus. Por causa disso, toda a humanidade gerada através de Adão.
foi destituída da graça de Deus. Mas Deus é misericórdia. Deus é amor. E Deus olha para a humanidade com a sua misericórdia. Ele diz assim: eu vou mudar esse cativeiro. Eu vou arrancar esse povo do cativeiro. Eu vou dar aquilo que eu tenho. O meu único filho. Olharam para ele, e foram iluminados. E os seus rostos jamais sofrerão vexame. Acha para mim, pastora Cris. Então, a partir do momento que você vem para Ele, lembre-se que Ele te deu, que Ele continuou deixando para você o livre arbítrio. E através do livre arbítrio hoje, depois da redenção, você tem o direito de se achegar a Ele. Você tem a escolha de se achegar a Ele. Agora isso te dá direito. Você foi até Ele, eu fui até Ele, eu entreguei minha vida para Ele, Ele me recebeu. Salmo 34, 5. Olharam para Ele, anote aí. Contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerá vexame, ou jamais sofrerá vergonha. Então você contempla-o, e você naquele momento que reconhece que Ele é o teu Senhor, e você quer se colocar debaixo do domínio dEle, debaixo do senhorio dEle, você quer voltar para Ele, a partir dali, Ele começa uma obra na tua vida. Amém? A partir dali, o teu nome é escrito num livro, chamado Livro da Vida. A partir dali, você começa então a ter entendimento do seu? Começa a ter entendimento de quem? Do seu Criador. De quem é você? Agora eu sou filho de Deus. Porque agora eu fui resgatado. E é interessante, olha aquele bebê lá no colo. Olha bem para ele. Ele tem condição de decidir alguma coisa agora? Ele tem condição de comer alguma coisa sólida? Dá uma feijoada para ele. Você mata ele. Não é verdade? Você mata ele. Assim é quando nós nascemos de novo. Assim é quando nós, novamente, somos religados ao Pai. Nós vamos começar agora a nos alimentar de Deus. Buscar as coisas que vêm de Deus. O entendimento que agora vem de Deus. Então agora eu já não ando mais sem entendimento nenhum. Então aquele bonequinho que antes não tinha vida nenhuma, depois Deus soprou na narina dele, e aí ele passou a ver, comer, enxergar, ter relacionamento com Deus, ter vida, resolve fazer uma escolha errada, peca, é destituído da glória de Deus, é separado de Deus, e junto com ele toda a humanidade. E aí vem Deus, com o seu amor, com a sua misericórdia, dá o seu único filho, para que a partir do momento que você creia nele, você não pereça mais, mas você tenha a vida eterna. Então, querido, aquele que antes era somente um bonequinho, olha que maravilha, parece um filme, não parece? Hoje, olha para você, olha para mim, hoje o Espírito de Deus habita em nós. Hoje nós temos o Espírito do Deus vivo, o próprio Deus. Deus não é Espírito? Ele é Espírito, nós vimos no começo, que Deus é Espírito. Hoje Ele está dentro de mim, hoje Ele está dentro de você, hoje nós não somos mais sem entendimento, queridos, nós não andamos mais como animais, sem entendimento nenhum. Hoje nós temos o Todo-Poderoso habitando dentro de nós.
Mas isso é uma responsabilidade muito grande. Isso é uma responsabilidade muito grande. Agora, eu que ia para qualquer lata de lixo, eu não posso ir mais. Porque dentro de mim habita o Deus Todo-Poderoso. Agora, eu que ouvia qualquer lixo, qualquer porcaria, eu não posso ouvir mais. Eu não devo ouvir mais, porque o Todo-Poderoso habita dentro de mim. Porque hoje, dentro de mim, eu contenho aquele que é santo. Então, se eu contenho aquele que é santo, meu amado, eu vou andar como quem? Como santo. As minhas obras agora vão o quê? Glorificar Deus. A forma como eu ando tem que o quê? Expressar quem? Expressar Deus. Porque se eu contenho Deus, a forma então como eu ando vai expressar Deus. Então, como as coisas são? Eu vou para o armário me vestir. Eu não vou vestir uma roupa escandalosa porque Deus me proíbe? É isso? Não. Eu não vou vestir uma roupa escandalosa, porque eu não preciso vestir aquela roupa escandalosa. Quando eu for me vestir, eu tenho que olhar e falar, será que Deus se vestia assim? E quando eu pensar em falar algo profano, será que Deus falaria assim? Pensa bem, agora eu contenho Deus dentro de mim. A boca de Deus falaria algo profano? Não. Os ouvidos de Deus ouviria algo profano? Então, meus amados, como filhos de Deus, e como aqueles, hoje a gente estava brincando na mesa, enquanto comia, né, Rafael? Rafael estava falando que é um pecado fazer dieta, porque ele tem que expandir o reino. Expandir o reino. E nós estávamos conversando, tem um pastor amigo nosso, que o pastor amigo nosso, que o pastor dele disse que quando ele é bem gordinho, então o pastor dele fala que quando ele vai no alfaiate fazer um terno, quando ele vai tirar a medida para fazer um terno, não é um alfaiate que mede ele, é um topógrafo. Fala para ele fala assim, meu filho é um topógrafo que mede você. Pois é, então o assunto na mesa hoje, enquanto comíamos, para justificar, né? A comida estava tão boa. O assunto na mesa era assim, deixa eu expandir, né? Para Deus tomar mais espaço dentro de mim. Alargar a tenda. Para Deus para caber mais Deus dentro de mim. Mas não, amados. Nós brincamos. O irmão lá atrás está morrendo de rir. As nossas obras, elas têm que glorificar o Senhor. As nossas obras. Nós temos pregado muito sobre graça nessa igreja. E foi essa graça maravilhosa, liberada através de Jesus Cristo, que nos dá hoje acesso ao Pai. E através dessa graça maravilhosa, que nós podemos hoje conter Deus dentro de nós. Mas nós também pregamos que essa graça maravilhosa não é um passaporte para o pecado. A graça maravilhosa nos garante a salvação, nos garante o nosso nome escrito no livro da vida, nos garante, queridos, que nós vamos trabalhar para
alcançar o reino de Deus. Amém, amados? Desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus, ele é tomado por esforço. Aquele que se esforça se apodera dele. Quanto mais você glorifica Deus, mais você se apodera do reino de Deus. Quanto mais você se esforça, querido, para expressar Deus em vida, porque depois que morreu, forget about, não tem como expressar Deus mais. Próprio Davi diz: Senhor, os mortos não te louvam. Os que descem à sepultura não glorificam teu nome. Então, amados, nós precisamos começar a entender todo o trabalho de Deus e valorizar o que Deus fez por nós e o que Ele faz até hoje. Precisamos entender que o Senhor, o Espírito de Deus, Ele nos deu vida. O Espírito de Deus nos fez, nos teceu no ventre da nossa mãe ainda, nos conheceu quando ultrassom nenhuma podia nos ver. A substância ainda era informe. E Ele já sabia como eu ia ser, como você ia ser. O tempo todo trabalhando. Para que hoje você possa se olhar no espelho e falar: como eu sou lindo. Como eu sou linda. Né? Essa risadinha pareceu do Roberto Carlos. Pareceu, Patrícia? São tantas emoções. Há um trabalhar de Deus e nós. Qual é a nossa posição? Como filhos de Deus, andarmos como filhos da luz. Andarmos como filhos da luz. Expressando Deus em todo o tempo. Expressando Deus no trabalho. Expressando Deus na escola. Expressando Deus andando na rua. Expressando Deus dentro da igreja. Como dentro da igreja? Se dentro da igreja eu ponho a roupa mais comportada que eu tenho. Vou lá, escolho e falo: domingo eu não usei essa, deixa eu usar aquela. Né? Como? No trato com seu irmão. Amando seu irmão. Respeitando. Dando maior honra a ele. Em todo tempo, expressando o Senhor, expressando o Senhor, expressando o Senhor. Essa é a palavra de Deus. Como diz o pastor de sexta-feira, eu quero profetizar na sua vida. Você vai andar, e aonde você passar, todos vão dizer: ali vai um santo homem de Deus. Ali vai uma santa mulher de Deus. Porque você vai andar como filhos da luz. Amém? Fique de pé. Espírito Santo, amado Senhor, Espírito de vida, Espírito de amor, Espírito Santo, envolve teu povo, limpa as nossas vidas, aviva-nos de novo.
de novo. Espírito Santo, amado Senhor, Espírito de vida, Espírito de amor.